para o dia 19 de Tevet. Entre os Hasidim de Chabad, assim escreve o Rebbe anterior, há uma tradição de gerações, instituída pelo Alter Rebbe, ou seja, que essa tradição já vem de várias gerações e algo que foi instituído pelo primeiro Rebbe de Chabad. No que consiste essa tradição? De estudar todos os dias uma parashá, um trecho, uma porção do Chumash, do Pentateuco, relativo à parashá da semana, da porção semanal da Torá que está sendo lida naquela semana. Então, cada dia, estudar um trecho do Chumash com um comentário de Rashi da Sidra. Sidra seria a porção semanal, né, que é lida na Torá. E como na leitura da Torá no Shabbat, 7 pessoas são chamadas, então há um trecho para cada uma das 7 pessoas. Então, nós temos no Chumash, nós temos no Pentateuco uma divisão de todas as parshiot em 7 trechos. E o costume, a tradição de Chabad, que ele nos diz que é uma tradição que já vem de várias gerações e que foi instituída ainda pelo Alter Rebbe, consiste em estudar um trecho cada dia, já que são 7 trechos, conforme são divididas as porções semanais da Torá. Então, cada dia estudar um trecho. No domingo, o primeiro trecho, o trecho que é chamado a primeira pessoa. Na segunda-feira, o segundo trecho, e assim por diante, até no Shabbat concluir toda a parashá com o comentário de Rashi, que é o comentarista clássico, básico, fundamental da Torá. Ele nos fala que assim também costumavam fazer os Rebbeim. Esse era um costume que predominava não apenas entre os Hasidim, entre os discípulos de Chabad, mas os próprios Rebbes eram cuidadosos nesse sentido. Os líderes de Hasidim de Chabad também faziam diariamente esse estudo, ou seja, o estudo do Chumash com Rashi, do trecho relativo ao dia da parashá da semana, junto com o comentário de Rashi. Então, aqui nesse dito selecionado pelo nosso Rebbe, nós encontramos aqui a Takaná do Chumash, ou seja, foi instituído, isso é uma instituição, algo que foi instituído entre os Hasidim há cerca de 80 anos atrás, e uma das coisas que impulsionou essa instituição, que foi de iniciativa do Rebbe anterior, que é conhecida entre os Hasidim pelo acróstico hebraico de Chitat, Het, Taf, Taf, que são iniciais de Het, Chumash, Chumash seria o estudo do Pentateuco, o outro Taf, Tanya, o estudo diário do Tanya, e o segundo Taf, inicial de Tehilim, Salmos, que corresponde à recitação dos Salmos. Então, já vimos anteriormente sobre a recitação dos Salmos, como o Rebbe anterior instituiu que os Salmos fossem ditos cada dia, de forma tal, cada dia alguns capítulos, de maneira tal que no término de um mês se completasse a recitação do livro inteiro de Salmos, que tem 150 capítulos. Já o estudo da Torá, do Chumash, que é a Torá escrita, é interessante que o Tanya também é considerado a Torá escrita da Hassidut. Então, isso se prolonga e se estende por um ano inteiro. Então, o estudo do Tanya foi dividido pelo Rebbe anterior, no ano anterior à publicação do Hayom Yom, e o nosso Rebbe utilizou-se do Hayom Yom, na realidade, todos os dias, antes do provérbio ou do dito diário, nós está anunciado no topo do Hayom Yom, qual seria o estudo relativo àquele dia, seja no Chumash, de acordo com a parashá que se lia naquela semana, e o trecho referente àquele dia, seja no Tanya, baseando-se na data, qual o trecho do Tanya que é estudado naquela data, naquele dia, e o Teilim, de acordo com os dias da semana, como nós dissemos. Então, essa instituição do Rebbe anterior, porque aqui nós falamos, o Hayom Yom nos fala que o Rebbe anterior, não é que ele inventou isso, não é que ele inovou. Na realidade, é que ele enfatiza que essa já era uma tradição entre os Hasidim,
Isso era algo que vinha já de gerações, desde os tempos do primeiro Rebbe de Chabad, do Reb Shneur Zalman. Essa ideia aqui no nosso Ayom Yom de hoje está enfatizado o estudo do Chumash, ou seja, essa parte da instituição que depois foi consolidada em 3 partes, tanto o estudo do Chumash, do Tehilim e do Tanya. E nós temos em algumas sessões do Ayom Yom lembretes dessa instituição, o que enfatizam a importância de cada uma dessas partes. Sobre o Tehilim, nós encontramos algumas vezes no Ayom Yom a importância fundamental da recitação do Tehilim, e aqui ele nos fala sobre o estudo diário do Chumash, que já era uma tradição, mas o Rebbe anterior instituiu que todo Hassid deve fazer esse estudo diariamente, sem exceção. E não apenas esse estudo do Chumash, que é mencionado aqui nesse dito do Ayom Yom, mas também do Tanya, do trecho referente à data, que foi instituído naquele mesmo ano, como também foi dividido pelo Rebbe anterior, o Tanya de forma tal a ser concluído em um ano com um trecho para cada dia. Foi o Rebbe anterior que fez essa divisão, instituiu naquela ocasião, e também a recitação diária do Tehilim. Então, isso foi instituído naquela época, como nós dissemos, por volta do ano de 1942 para 43, instituído pelo Rebbe anterior, mas quem difundiu, quem divulgou, quem propagou essa instituição, sem dúvida alguma, foi o nosso Rebbe. Nosso Rebbe, em diversas, inúmeras, incontáveis cartas, das cartas que nós temos acesso, que foram publicadas nos mais de 30 volumes, que foram editados até agora, de parte da correspondência do Rebbe. Então nós encontramos que diversas pessoas que escreviam para o Rebbe, particularmente Hassidim, que pediam alguma brachá, pediam bênçãos, pediam uma orientação, pediam um conselho, pediam uma ajuda. Então, inúmeras vezes o Rebbe concluía a carta dizendo aquele Hassid, aquele seguidor, aquele discípulo, espero que você esteja regularmente estudando, de acordo com a instituição do Rebbe anterior, os estudos diários de Chumash, Tehilim, Tanya. Ou, seguramente você está estudando todos os dias a Torá, o Tehilim e o Tanya. Ou, se por acaso até agora você não fazia, então seja cuidadoso e escrupuloso em fazer. Então o Rebbe atribuía muita importância a esse estudo tríplice diário. O Tehilim, talvez mais do que um estudo, é uma recitação do Tehilim, dos Salmos, logo depois da reza de manhã, mas o Tanya não é uma mera leitura, também um estudo, e a mesma coisa o Chumash com o Rashi. E sempre isso era enfatizado pelo Rebbe em diversas ocasiões. O Rebbe via isso sempre como uma fonte de bênçãos. E já comentamos que certa vez um Hassid falou, olha, ele está muito ocupado, é difícil para ele pediu para o Rebbe, pode me liberar desse estudo? E o Rebbe falou, Deus nos livre, eu não posso lhe liberar, sabe por quê? Porque esse estudo é uma fonte de bênçãos, e eu quero que as bênçãos recaiam sobre você. Por isso eu não vou lhe liberar, de forma alguma, eu não posso e nem quero lhe liberar desse estudo, porque eu quero que as bênçãos cheguem, as bênçãos acarretadas, desencadeadas por esses estudos importantes diários, recaiam sobre você. Então aqui ele nos enfatiza, nesse Ayom Yom, sobre essa parte da instituição que consistia no estudo do Chumash, e apenas trazendo da fonte, daquele pronunciamento, quando o Rebbe anterior falou sobre isso. Então, o Rebbe falou, já que ele fala que isso vem de gerações, do costume de Chabad, Minhagei Lubavitch meusadim lo rak ala halacha ou al hidur mitzvah. Falou, saibam que os costumes prevalecentes em Lubavitch, eles não são apenas baseados na halachá ou no esmero e capricho do cumprimento de mitzvah. Na verdade, por trás desses costumes, além de tudo isso, existem também inyanim ruchanim anugim benefesh, existem aspectos espirituais, efeitos espirituais que tocam profundamente a alma, que afetam a alma e têm um impacto espiritual grande sobre ela. Hem ma'amidim et malach haruach haklali shel Yehudi al basis shel avodah.
esses costumes, eles têm a força de deixar de pé e firmes o espírito judaico de forma geral, ou seja, que um Yehudi, com seu trabalho, seu serviço espiritual, ele tenha consolidado o judaísmo, não somente dentro de si, mas ele diz, Shehu bnei beito, que ele e seus familiares sejam muarim, estejam iluminados, Beruach HaTahara, com espírito de pureza, Shamin Hagim Mevim Itam, que esses costumes sagrados trazem consigo. O Rebbe anterior falou alguns desses costumes tradicionais em Lubavitch eram costumes apenas dos Rebbes, dos líderes. Às vezes são costumes que estão relacionados com esmeros maiores, caprichos maiores na observância de mitzvot, ou que estão baseados em aspectos místicos e cabalísticos. Então, alguns costumes era sabido que pertencem, que isso é somente para os Rebbes. Mas aqueles costumes que foram divulgados, eles são para todos os Hassidim. Interessante notar que quando se diz que havia esse costume, isso é tradicional, hoje dezenas de milhares de pessoas, graças a Deus, falam diariamente o Chumash, o Teilim, o Tânia, e tem fascículos semanais até que são editados em várias línguas. Temos isso também disponível em português, onde já estão divididas e selecionadas as partes, os trechos para o estudo de cada dia, para facilitar, assim nem precisa abrir vários livros, etc. Não é? Mas é interessante notar que se diz que os Rebbes, eles tinham o costume que, além do estudo do Chumash, com Rashi, cada ano eles acrescentavam um outro comentarista também. O comentário de Rashi, por assim dizer, era algo básico, sagrado, não é? Que todos os anos estudavam, mas haviam anos que, além do comentário de Rashi, eles estudavam também o comentário do Ibn Ezra, ou o comentário de Nachmanides, são todos sábios medievais de grande importância, com comentários clássicos sobre a Torá, ou outro posterior, de cerca de 3 séculos atrás, do Or HaChaim HaKadosh, Rab Chaim Ben Attar. Enfim, desses comentários clássicos, cada ano eles escolhiam um a mais além do Rashi para estudar. Mas isso os Rebbes faziam, alguns Hassidim talvez também façam, mas o principal e essencial é o comentário de Rashi. Inclusive, os Rebbes costumavam dizer que existe aquilo que é trazido na Halachá de recapitular a Parashá, dizer toda a Parashá, a porção semanal, 2 vezes o texto e 1 vez a tradução. Shnai Mikra v'Echad Targum. Isso se fala que é uma Halachá, é algo obrigatório. Além disso, no Shulchan Aruch consta que estudar a Parashá com o comentário de Rashi, que nós estamos tratando aqui, isso é algo relacionado a Irat Shamayim. Irat Shamayim significa temor e reverência dos céus. Ou seja, uma pessoa que é temerosa de Deus, ou daqui se aprende também, falam os Rebbes, que o estudo do comentário de Rashi sobre a Torá, isso é algo que ajuda a pessoa a desenvolver Irat Shamayim, temor e reverência aos céus. Portanto, é um estudo de grande importância e que traz grandes bênçãos para a pessoa. E como nós dissemos várias vezes, o Rebbe enfatizava isso em suas cartas, quando a pessoa precisava de algo ou faltava algo, então o Rebbe dizia, se assegure de estar estudando todos os dias isso que foi instituído pelo Rebbe anterior, esses estudos, o Chumash que está enfatizado aqui, mas também o Tehillim e o Tânia. E o Rebbe dizia que devemos não somente estudar isso como uma cota diária, mas viver com isso, vivenciar o estudo, ou seja, todo estudo, todo aprendizado deve conduzir à prática, deve nos levar, deve nos inspirar a uma ação, uma atuação prática, deve nos motivar. Portanto, cada dia nesse estudo a pessoa deve procurar um ensinamento prático para a sua vida e como aplicar e implementar isso no seu dia a dia, acrescentando mais luz, mais judaísmo, aquilo que a pessoa faz e realiza. Então, essas são as instituições do Chumash, Teilim e Tânia, que ele enfatiza mais a do Chumash, e cabe lembrar que depois o nosso Rebbe instituiu também um estudo diário de Maimônides. Esse estudo do que mencionamos até agora, o Chumash, Teilim e Tânia de instituição, foi fixado, instituído para todos os Hassidim pelo Rebbe anterior, e o nosso Rebbe, ele instituiu também para todos um estudo diário
da obra sagrada de Maimônides.